A comunhão entre os cristãos não é apenas um mandamento, mas um presente de Deus para o fortalecimento da fé e para o testemunho vivo do Evangelho no mundo. Desde a igreja primitiva, vemos que os discípulos perseveravam, conforme podemos analisar em Atos, capítulo 2, versículo 42, que nos ensina que na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações, eles estavam em comunhão. Essa união não era apenas um costume social, mas a expressão de um corpo que respirava em harmonia e também com a vontade de Cristo. Então sejam bem-vindos a mais um episódio da série Pegando o Cajado e Seguindo. Então, nesse episódio, vamos estudar a importância da comunhão. Estar em comunhão é reconhecer que não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas para viver como membros de uma mesma família espiritual. É nesse ambiente de partilha, apoio mútuo e também de encorajamento que o caráter de Cristo é formado em mim e também em você. A ciência moderna, inclusive, confirma que, na qualidade dos nossos relacionamentos, somos influenciados diretamente na saúde emocional, mental e até mesmo física. O que já também foi revelado lá na palavra. Em Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Portanto, cultivar a comunhão é investir em vínculos que nos levantam nos dias difíceis, celebram conosco as vitórias e testemunham ao mundo o amor de Deus em ação. É nesse lugar de unidade que a presença do Senhor se manifesta com poder, pois Ele mesmo prometeu em Mateus 18:20, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então vamos ao nosso primeiro tópico, que fala sobre as chaves do propósito da comunhão. Na comunhão, aprendemos 2 chaves muito importantes, ao qual somos encorajados e crescemos em Cristo e também nos tornamos ferramentas valiosas de evangelização, levar o reino adiante. Aprendemos em Romanos, capítulo 1, do versículo 11 ao 12, que Paulo desejava encontrar os cristãos de Roma para compartilhar dons espirituais e fortalecer também a fé deles. Mas ele deixa claro que a comunhão é sempre recíproca. Ao encorajarmos uns aos outros, nossa própria fé também cresce. A mensagem ali é simples. A fé se multiplica quando é vivida em união e partilha. Já em João, capítulo 17, do versículo 22 ao 23, Jesus ora para que todos os seus discípulos sejam unidos assim como Ele é unido ao Pai. Ele deseja que essa unidade seja visível para que o mundo reconheça o amor de Deus. Em resumo, a comunhão entre os cristãos é testemunho vivo do poder transformador do amor de Cristo. Então vamos compreender quais são as condições da comunhão cristã. O primeiro pilar é o compromisso. Paulo nos ensina que o amor cristão deve ser sincero e ativo. Devemos honrar uns aos outros, colocando o bem do outro acima do nosso próprio, vivendo uma comunhão marcada pela generosidade e respeito. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, a instrução é clara. O verdadeiro amor cristão não se limita a palavras, mas se manifesta em atitudes concretas de honra e consideração mútua. Honrar o outro é
praticar a comunhão na prática, fortalecendo os vínculos do corpo de Cristo. O nosso segundo pilar é o amor ágape. Nosso relacionamento com os outros deve ser fundamentado no amor ágape. Um amor que ama incondicionalmente, não quando pensamos apesar de, ou quando pensamos por causa de, eu vou fazer algo. Não, este não é o amor ágape. Como Jesus nos ensinou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vós ameis uns aos outros, conforme está escrito em João, capítulo 13, versículo 34. Esse amor não depende das ações ou méritos do outro, mas reflete o caráter de Cristo em nós. O terceiro pilar é a comunhão cristocêntrica. Uma comunhão cristocêntrica é aquela que tem Cristo como centro e fundamento. Em 1 João capítulo 1, versículo 3, João nos lembra que a verdadeira comunhão entre os cristãos nasce da comunhão com Deus em Jesus. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não se trata apenas de amizade ou de afinidade pessoal, mas de partilhar a vida e a fé em Cristo, permitindo que sua presença transforme nossas relações. Paulo reforça essa ideia lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 2, exortando-nos a cultivar unidade e amor. Se há, portanto, algum conforto em Cristo, algum consolo de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhos afetos e também compaixão, completai a minha alegria, de modo que penseis que a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A comunhão cristocêntrica nos leva a pensar e sentir como Cristo, desenvolvendo humildade, empatia, amor sacrificial. Quando a nossa comunhão é centrada em Cristo, ele se torna o fundamento de nossas relações. A unidade se fortalece pelo amor ágape e o Espírito Santo orienta nossas atitudes e sentimentos. Essa comunhão não apenas edifica o corpo de Cristo, mas também testemunha ao mundo o amor transformador de Jesus. Isso nos leva ao nosso quarto pilar, que é andar na luz que Cristo nos concede. A comunhão inclui a necessidade de sermos abertos, honestos e verdadeiros um para com o outro. Isso às vezes significa confissão dos pecados e entrega em oração, conforme nos ensina 1 João capítulo 1, Mateus capítulo 18, o que nos leva a uma obediência aos mandamentos gerais e específicos de Deus, conforme diz em 1 Pedro 1, 22. Sem segundas intenções, um cuidado genuíno um pelo outro, conforme nos ensina em Filipenses. Ter um amor sacrificial, amar acima dos nossos benefícios, conforme nos ensina em João 15. Então vamos entender o que significa uma comunhão saudável na igreja? Houve 3 estágios de desenvolvimento na comunhão dos cristãos, conforme vimos em Atos, capítulo 4, versículo 32. Em primeiro lugar, eles tinham um só coração, um só espírito. Em seguida, eles tinham uma só alma, uma só mente, um alinhamento de mentalidade. E aí então seguiu-se a expressão física de terem todas as coisas em comum, conforme vimos em Atos capítulo 2, do versículo 44 ao 45. E Jesus nos ensina alguns princípios que quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro é a entrega de nossas vidas. Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 4.
O segundo é a nossa devoção a sermos irmãos. 1 Coríntios 16:15. Posteriormente, sermos canais de suprimento a outros necessitados. 1 Coríntios 16:17 e 2 Coríntios 8:14. Posteriormente, o compartilhamento nas aflições. Filipenses 4:14. Vemos também sobre uma doação sacrificial. 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 2 ao 3. Posteriormente, a prática da hospitalidade. 3 João 5 e Hebreus 13:2. Também vemos a edificação e o encorajamento mútuo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 e 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Então, aqui são instruções de princípios que Jesus nos deixa na comunhão do corpo de Cristo. E esses princípios levam um resultado. Ao analisarmos a igreja primitiva, vemos o resultado desta comunhão. O primeiro dele é o temor a Deus. Atos capítulo 2, versículo 43. Posteriormente, a alegria. Atos capítulo 2, versículo 46. Terceiro, simpatia de todas as pessoas. Atos capítulo 2, versículo 47. Acréscimo de novos crentes. Atos capítulo 2, versículo 47. Todas as necessidades supridas. Filipenses 4:19. E surgimento de líderes. 1 Coríntios 16, versículo 15 ao 16. Então, aqui vemos que tanto a obediência aos princípios, como também o gerar de resultados, leva a um caminho, o desenvolvimento da comunhão dentro do corpo de Cristo. Então, este era o tema deste vídeo. Paz e graça, que este estudo te leve a viver em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, juntamente com os nossos irmãos na fé. Que o Senhor seja convosco e até o próximo conteúdo.